Olá, caro estudante, nós vamos, nesse nosso encontro, seja bem-vindo, nós vamos tratar sobre mais uma espécie tributária chamada contribuição especial. Esse é um assunto complexo, bastante complexo. Nós vamos tratar superficialmente dele só para termos uma noção do que são as contribuições especiais. Provavelmente em outros encontros nós aprofundemos particularizadamente essas contribuições. Por enquanto nós vamos ficar apenas numa noção geral do que são as contribuições especiais. A gente vem discutindo em nossos encontros sobre a pentapartição do nosso sistema tributário em 5 espécies, lógico, que são as espécies impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Nós não tínhamos no Código Tributário Nacional a definição de contribuições especiais, ela só veio ocorrer como espécie autônoma na Constituição de 88, e nós vamos então estudar as suas características mais gerais nesse nosso encontro. Queremos dizer que em algum momento nós vamos utilizar textos à parte, como a Constituição, para não ficar muita informação em tela e sermos rápidos, já que nos propomos apenas a uma introdução, apenas a uma noção geral, nós vamos então fazer uso da Constituição Federal, lendo algumas coisas e então desenvolvendo nesse vídeo. Em outras ocasiões, como já dissemos, nós vamos aprofundar o tema. O artigo 149 traz uma definição básica do que é a contribuição social, dando algumas características dela. A primeira delas é que é um tributo de competência exclusiva da União. E há uma característica que não está aí, mas que eu vou adiantar para vocês aqui. Normalmente, são tributos arrecadados para entidades que desenvolvem certas atividades. Portanto, é um tributo indireto. Não é um serviço prestado diretamente pela União ao contribuinte. Ele é vinculado, sim, é uma tributação vinculada para aquela atividade específica para a qual foi criada, porém desenvolvida ou prestada por outras entidades que não propriamente a União. Prestada, então, de modo indireto. E essa contribuição especial, ela se divide em várias. Tem várias espécies de contribuições. Nós vamos usar a nomenclatura que é utilizada mais especificamente pelo Supremo Tribunal Federal nas suas decisões. Uma primeira delas é a chamada contribuições sociais. Um pouquinho mais na frente nós vamos detalhar. Outra espécie ou subespécie que faz parte dessa contribuição especial é a chamada contribuição de intervenção no domínio econômico. Nós temos uma terceira de interesse das categorias profissionais ou econômicas. E então nós vamos já detalhar um pouquinho mais esse tema. Nós vemos que o artigo 149 já começa dizendo que se deve observar o que está instituído ou o que está no disposto no artigo 146, inciso 3. Então vamos lá. Qual é o instrumento legal hábil para instituir as contribuições? Lei ordinária, é a lei ordinária. Diferentemente do empréstimo compulsório, em que é exigida uma lei complementar, as contribuições especiais são instituídas por lei ordinária. Porém, quando ele diz que deve ser observado o disposto no artigo 146.3, é preciso que uma lei complementar regulamente isso, ou algumas coisas em relação a isso. Então, o artigo 146 diz que cabe à lei complementar, no inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição do tributo, suas espécies, em relação ao que está discriminado na Constituição. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária, ou seja, a lei complementar deverá atribuir essas noções que a contribuição especial instituída por lei ordinária vai observar. C.
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e assim por diante. Definição de tratamento diferenciado. Então, nós vemos que, ainda que instituída por lei ordinária, deverá observar aquelas definições que são tratadas em lei complementar. Também sobre o artigo 150, incisos 1 e 3. O 150, inciso 1, trata do princípio da legalidade. Então, tem que estar instituído por lei. E, como já dissemos, uma lei ordinária. E no inciso 3, a definição do princípio da não retroatividade do tributo, não vai se aplicar a fatos pretéritos. Segundo, deve observar o princípio da anterioridade, que deve ser instituído num ano para ser cobrado no outro. E terceiro, o princípio da chamada anterioridade nonagesimal. Tem que se observar um interregno, um prazo mínimo para cobrar o tributo de 90 dias, também chamado princípio da noventena. Mas também esse artigo 149 diz, sem prejuízo do previsto no artigo 195, inciso 6º. O artigo 195 fala das contribuições para a Seguridade Social. E no inciso 6 ele diz, as contribuições sociais, lá para a Seguridade Social, de que trata este artigo 195, só poderá ser exigida após decorrido 90 dias, ou seja, deve-se observar o princípio da noventena, ou da anterioridade nonagesimal. Porém, ele diz nesse mesmo inciso que não se lhes aplica o disposto no artigo 153b, que é o princípio da anterioridade. Então vamos nos concentrar nisso. Quando se está falando das contribuições para a Seguridade Social, aplica-se o princípio da noventena, mas não se aplica o princípio da anterioridade. Como funciona isso? Se for instituir alguma contribuição para a Seguridade Social, por exemplo, no mês de março, se aplicasse o princípio da anterioridade, somente se poderia cobrar a partir de janeiro do outro ano. Então se esperaria abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 9 meses para ser instituído em janeiro. Como não se aplica, isso fica de lado. Então pode ser cobrado no mesmo ano. Só que se observa 90 dias no mínimo para se poder cobrar. Ok? Então, essas são essas referências constitucionais que é feita aí no artigo 149 que nós acabamos de falar para você. Então, a principal característica da contribuição especial é ter uma destinação específica, portanto, é um tributo vinculado e está lá no artigo 149 da nossa Constituição Federal. Quais são, então, as espécies? A primeira delas são as chamadas contribuições sociais, que aí nós podemos elencar em 3 e lá um pouquinho mais na frente nós vamos detalhar isso, inclusive lendo a nossa Constituição de novo. Então, existem contribuições sociais para a Seguridade Social, nós vimos lá do artigo 195. Nós temos outras contribuições sociais, que nós vamos também ver o detalhamento delas, e contribuições sociais gerais. Além das contribuições sociais, dessas 3, nós temos contribuição de intervenção no domínio econômico, são as CIDs. Nós temos contribuições corporativas e nós temos a contribuição para custeio da iluminação pública, que é a chamada COSIP. A contribuição social para a Seguridade Social nós encontramos lá no artigo 194 da Constituição Federal, em que ela vai providenciar recursos para a saúde, a previdência e a assistência social. Então, quando nós vamos para o artigo 194, ele diz que a Seguridade Social compreende um conjunto de ações na área de saúde, previdência e assistência social. Então, as contribuições sociais para a Seguridade Social vão custear a nossa saúde, previdência e assistência social. As outras contribuições estão no
artigo 195, parágrafo 4º, que são aquelas que nós chamamos de contribuições residuais. Diz lá o parágrafo 4º do artigo 195 que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social. Então, nós temos a Seguridade Social do artigo 194 e 195, as residuais no 195, parágrafo 4º. E nós temos também contribuições sociais gerais, que são outro tipo de contribuição, por exemplo, para o salário de educação, ou aquelas destinadas ao Sistema S, SESC, SENAC, SESI, SENAT, SENAI, SEBRAE e assim por diante. Então estas são a espécie ou subespécie de contribuição especial em 3 categorias ou 3 segmentos. A contribuição social de intervenção no domínio econômico, ou CID, nós temos pelo menos 2, a chamada CID Royalties, que é da Lei 10.168 de 2000, que cria um programa de estímulo à interação entre a universidade e a empresa para apoio à inovação. A fonte de recurso dela é para as universidades, juntamente com a empresa, desenvolverem projetos de inovação tecnológica. E a CID Petróleo, que está no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição, que trata de subsídios a preços de transporte, financiamento de projetos ambientais na área de petróleo, financiamento de programas de infraestrutura de transporte do álcool, gás, para o transporte do álcool, gás ou petróleo. Então essas são as principais contribuições de intervenção no domínio econômico. Nós temos também outras contribuições no domínio econômico que nós vamos elencar aqui. Por exemplo, existe uma contribuição que é exigida pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, o IAA. Nós temos contribuição exigida pelo Instituto Brasileiro do Café, o IBC. Isso para desenvolvimento, obviamente, desta área econômica. Nós temos um chamado adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante no Brasil, que é a AFRMM, adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Nós temos um adicional de tarifa portuária, a ATP. Nós temos uma contribuição destinada ao INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, como exemplos dessas contribuições especiais, ok? Ou contribuições, de intervenção no domínio econômico, ou CID. Nós temos algumas contribuições, são as chamadas contribuições corporativas, a contribuição sindical, que é um tributo, e as chamadas contribuições que se baseiam na cobrança anual, que são as entidades fiscalizadoras do exercício de profissão, como a OAB, o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Regional de Medicina. Essas contribuições são feitas, são tributos, são obrigatórias, cobradas anualmente, para o exercício de profissão. E por fim nós temos a chamada contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, que é a COSIP, a chamada COSIP, que foi instituída pelo artigo 149-A da nossa Constituição Federal, que nós vamos aqui ler rapidamente para você. Diz assim o artigo 149-A: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1, que é o princípio da legalidade, e o 3, que é a não retroatividade, anterioridade e noventena. E no seu parágrafo único, diz que é facultada a cobrança na fatura de consumo da energia elétrica. Observe que aqui nós temos uma outra exceção. A COSIP é de competência dos municípios e do Distrito Federal e não da União como as demais. Então essa é uma outra exceção instituída dentro das contribuições.
Então, como nós vemos só de passagem, é bastante complexa, tem muitas informações ainda que em encontros posteriores nós vamos discorrer sobre essas contribuições especiais. Vamos rememorar. Uma das principais características das contribuições especiais é que ela é um tributo vinculado. Ela é arrecadada para a finalidade, para a destinação a qual se presta. Aqui nós trazemos outros exemplos e da finalidade. Por exemplo, dentro das contribuições sociais gerais, o chamado salário educação, que tem como objetivo financiar a atividade ligada à ordem social e basicamente ao desenvolvimento da educação. Nós temos aí contribuições para a Seguridade Social, como a COFINS, que é muito comum, né? PIS e COFINS, para financiar a Seguridade Social, como saúde, educação e assistência. A CID Petróleo, que nós já vimos. Contribuição ao AB, que são as contribuições de interesse profissional. A COSIP, as contribuições, essa contribuição para a Seguridade dos Servidores, que é uma contribuição previdenciária que está no artigo 149, parágrafo 1º, e assim por diante. Então, caro estudante, nós queremos então com isso encerrar a nossa introdução, o nosso estudo introdutório às contribuições especiais, como mais uma espécie de